Oi, gente, vocês me ouvem? Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham nessa transmissão, né, ao vivo. É um prazer estar aqui com tantas pessoas queridas, né, numa conversa sobre jornalismos possíveis, mundos possíveis, que é um tema sobre o qual eu e o Evandro, a gente tem se debruçado há tempos, especialmente a partir do desenvolvimento das nossas pesquisas de doutorado, né, que a gente fez na Escola de Comunicação da UFRJ, com orientação do professor e antropólogo Renzo Tadei. Mas também mais fortemente a partir da nossa entrada no departamento de jornalismo da UFOP, onde eu e o Evandro somos professores e encontramos lá solo fértil no grupo de pesquisa Quintais, que é o grupo que fazemos parte, Quintais, Cultura da Mídia, Arte e Política. Bom, a gente também gostaria de ressaltar a importância do núcleo de jornalismo audiovisual, especialmente a professora Ilusca Coutinho, né? E esse núcleo é do PPG-Com, da UFJF, do qual somos professores, somos pesquisadores credenciados, então também são pessoas importantes para o desenvolvimento desse tema, né? Jornalismos possíveis, mundos possíveis. É um tema desafiador, instigante. E aí, para isso, a gente convidou uma turma boa para falar sobre isso. Gostaria de dar boa tarde, então, ao Evandro, à Ana, ao Fernando e ao Henrique. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Lara. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Como vão? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lara, minha amiga, companheira de pesquisa. Boa tarde a todas e a todos presentes aqui no Zoom, acompanhando a nossa apresentação. Esse tema jornalismos possíveis, mundos possíveis, tão desafiador, né? Ele ganhou essa forma durante o período da pandemia, quando nós começamos a fazer uma série de transmissões ao vivo pela internet, Lara e eu, discutindo as perspectivas de pesquisa que a gente vem trazendo desde as nossas teses de doutorado, né? E esse é o tema, então, do nosso verbete na plataforma Cidadania Digital, Jornalismos Possíveis, Mundos Possíveis, e dentro deles a gente propõe uma coleção, uma constelação de conceitos e de possibilidades. Alguns de empréstimo de outros autores, né, de outros pensadores, e alguns que a gente está propondo mesmo, que a gente está tentando construir a partir de tudo isso, né? Esse tema, então, ele é imaginado a partir desse manancial de ideias muito particular que passa ao largo de muitos conceitos que vêm sendo trabalhados tradicionalmente, não só no campo da comunicação, mas especialmente para pensar o jornalismo. Muito a partir da perspectiva dos estudos culturais que o jornalismo tem sido pensado, né, contemporaneamente. E não é isso que a gente está fazendo. Não porque a gente duvida da relevância dos estudos culturais e de todo o entorno, né, de ideias, de pensamentos, de aplicações que vêm junto com essa perspectiva tão importante, mas justamente porque a gente está trabalhando a partir da ideia da virada ontológica, que é o primeiro conceito que a gente apresenta nesse verbete, né? A virada ontológica, ela propõe que a gente é uma proposta, né, para que a gente traga conceitos ou análogos de conceitos, análogos conceituais de outros povos, de povos não ocidentais, para pensar as questões do Ocidente, né? No jornalismo, a gente propõe então observar esse jornalismo a partir de outros modos de ser e de estar no mundo, né? Fora dessa epistemologia científica que a gente considera construída, politicamente localizada. A ideia é mobilizar outras epistemologias, mas também outras ontologias, para pensar o trabalho de tradução de mundos realizado pelos jornalistas. Então, a gente entende o jornalista como um tradutor de mundos. A gente vai, então, até a cosmologia dos povos ameríndios. E o espaço onde a gente está fazendo essas experimentações e esses estudos é o Observatório Jornalismos. É um espaço incubado criado dentro do grupo Quintais, Cultura da Mídia, Arte e Política, do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto, né?
a universidade no qual eu e professora Lara somos professores, né? Esse é um espaço de partilha desterritorializado, um espaço de partilha de saberes sobre jornalismos possíveis, mundos possíveis, e é muito importante lembrar esse S no final do Observatório Jornalismos, que é um S maiúsculo. A gente faz muita questão dele, né? Não deve passar despercebido, justamente porque a gente entende o jornalismo como múltiplo, como mais de uma possibilidade, né? Ele já foi muitos e será muitos outros também. Então é muito importante lembrar esse S no final. Esse é o espaço, então, onde a gente dá continuidade às pesquisas, Lara e eu, né? Que começamos lá no doutorado. Nós fizemos doutorado na mesma escola, na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lara imaginando um jornalismo de perspectivas ou jornalismo xamânico, e eu colocando o jornalismo em equívoco, propondo uma teoria do jornalismo em equívoco, que a gente já vai chegar nisso, né? Tudo isso acontece, então, a partir do perspectivismo ameríndio. Aí mais um conceito, né? Esse conjunto, essa teoria antropológica proposta não apenas, mas especialmente por Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo, professor do Museu Nacional da UFRJ. Ele faz emergir esse conceito a partir da experiência com os povos da Amazônia, ou das Amazônias, né? Das muitas, porque ele traz mais de uma experiência, ele traz muitas experiências de etnografia para esse trabalho, né? O perspectivismo ameríndio ele parte da ideia de que o mundo é habitado por diferentes tipos de seres, humanos e não humanos, que são sujeitos, têm capacidade de agência sobre o mundo, são pessoas, mesmo que pessoas não humanas, e agem com base em intencionalidade e reflexividade. Isso para a gente é muito importante, porque coloca a gente num outro lugar de pensamento sobre a produção comunicativa no jornalismo, né? Não são apenas os humanos os importantes na produção do jornalismo, mas os não humanos também. Cada um desses seres, então, se vê como humano, vendo todos os outros como não humanos. Daí a ideia de humanidade relacional. Eu só sou humano em relação a alguma coisa. E também a ideia de uma humanidade moral, partilhada por uma grande quantidade de seres existentes, os quais se diferenciam, então, pelo corpo, pela natureza, e não pela cultura, como comumente estamos acostumados no mundo ocidental. Aí, a partir disso, eu vou trazer eu vou trazer para a gente o compartilhamento de tela, apenas para mostrar um material bem interessante para a gente pensar essa questão do perspectivismo ameríndio, né? É uma gravura do Denilson Baniwa, indígena da etnia Baniwa, chamada Aquela Gente que se Transforma em Catitu. Essa gravura, ao nosso ver, ela define muito bem a ideia do perspectivismo ameríndio, né? A ideia de que existe uma humanidade moral, ou seja, o indígena lá dentro, né, desenhadinho em laranja, né? E um invólucro corporal em volta. No caso aí nós temos um catitu, né? Que é a forma como esse humano aparece nesse momento. Então, ao contrário do que nós pensamos no mundo ocidental, que existe uma única natureza e várias possibilidades culturais em torno dessa natureza, o perspectivismo ameríndio é justamente o contrário. Existe uma humanidade moral única, uma cultura e várias possibilidades corporais, né? Então, alguns seres podem fazer esse atravessamento de perspectivas, né? Pode atravessar essas perspectivas corporais. Esses seres seriam, então, os xamãs, dos quais Lara vai falar daqui a pouquinho, né? Essa gravura também nos ajuda a entender, e aí eu vou tirar aqui para a gente continuar conversando, a ideia do equívoco, que é um conceito fundamental na obra do Eduardo Viveiros de Castro. O equívoco, ele vai dizer para a gente, então, deixa eu achar aqui para eu continuar conversando. Pronto. O equívoco seria a ideia de que, em mundos diferentes, a mesma palavra pode significar coisas diferentes. Seria a ideia de multirreferencialidade. Eduardo Viveiros de Castro conta uma história muito interessante de um indígena que teria saído um dia de muito calor, se embrenhado pela floresta,
e teria encontrado um outro indígena que ofereceu a ele uma cabaça de cerveja de mandioca, uma bebida muito refrescante para o calor. Quando ele aceitou essa cabaça, ele pegou para tomar e logo depois de levar à boca, ele olhou e ele tinha acabado de beber sangue, né? Ao invés de cerveja de mandioca, ali havia sangue. E ele se deu conta, então, que ele estava conversando não com um humano como ele, mas com um outro animal, no caso uma onça, que teria dado a ele essa cabaça cheia de sangue, né? A cerveja da onça é o sangue, né? Ou seja, em mundos diferentes a mesma coisa tem significados diferentes. A gente lança a mão dessa ideia do equívoco tão importante para pensar na possibilidade de uma comunicação pelo equívoco, né? A partir da ideia de multirreferencialidade. Eduardo Viveiros de Castro vai dizer para a gente que o equívoco é a condição de comunicação na América indígena. Porém, ele diz também, ao mesmo tempo, que é possível tomar como referência essa ideia para pensar toda e qualquer relação comunicativa, em qualquer contexto social. Então, a gente, a partir disso, pensa a possibilidade de encarar o perspectivismo ameríndio como uma teoria da comunicação. E é a partir disso que eu proponho a ideia do jornalismo em equívoco, a aposta no equívoco como uma base para entender o conceito de jornalismo, a partir de algumas observações empíricas importantes que são 4. A primeira delas é que o jornalismo é uma rede sociotécnica, portanto, para compreendê-la é preciso levar em conta o que é a agência nessa rede, além dos humanos autorizados a produzir traduções legítimas do mundo, né? Não são apenas os humanos, os não humanos também precisam ser levados em conta. Segundo, é preciso estarmos atentos não só às atividades dentro das redações e aos jornalistas reconhecidos como tais, né? Mas a toda a rede de produção de relatos, ampliando o escopo das nossas pesquisas em jornalismo, né? Terceiro, como rede sociotécnica, o jornalismo é o fluxo de agenciamentos e não as coisas em si. Portanto, o conceito de jornalismo é temporário e ele muda. E, por fim, por essa via, o jornalismo em equívoco ele se apresenta como uma abordagem relacional que inventa conceitos e decanta conclusões a partir do desenho das relações entre os entes e não a partir das suas nomeações no ponto inicial da pesquisa, né? O que é jornalismo? Não dá para a gente responder no início de uma pesquisa. A gente precisa embrenhar na pesquisa primeiro, para depois entender de qual jornalismo estamos falando, né? De que bebida estamos falando, de que cerveja de mandioca estamos falando? Da cerveja de mandioca do humano ou da cerveja de mandioca da onça? O jornalismo em equívoco, então, reabilita essa outra parte do jornalismo que costuma não ser lembrada no discurso de criação dessa narrativa, o da invenção diferenciante do mundo, o contrário da invenção coletivizante, né? O contrário da purificação, que ganha com frequência os nomes de objetividade, transparência, isenção. Então, a gente está apostando nessa ideia de diferenciante que já está presente na produção do jornalismo, né? De um jornalismo que não reduza tanta diferença, e essa experiência ela já existe, a gente já consegue mapear isso em algumas experiências, né? Como potência para pensar, para a partir disso, a partir dessa experiência de uma comunicação diferenciante, pensar o nosso jornalismo, fazendo então essa ideia, trazendo então essa ideia da virada ontológica para as nossas pesquisas. A partir disso, então, acho que Lara consegue continuar aí falando de diferenciação e coletivização, que é alguma coisa que eu já comecei a falar aqui, né, Lara? Sim. Bom, essa ideia, né, esse par diferenciação e coletivização, ele é proposto por um antropólogo chamado Roy Wagner, que escreveu sobre a invenção da cultura por volta de 1970, né? E ele vai dizer que as sociedades elas se organizam, né, elas se movimentam com base, todas as sociedades, né, ele está, de alguma forma, generalizando, né, fazendo uma generalização, a partir de movimentos de diferenciação e de coletivização. E que há algumas sociedades em que a tônica maior ela está na coletivização, ou seja, na busca de um consenso, né, de um modus operandi com base num consenso, né, numa coletividade, agindo de maneira parecida, né? E há outras sociedades em que a tônica está na diferenciação, ou seja,
na necessidade de se diferenciar do que é construído como convenção, né? O que é dado como convenção, na verdade. E aí, tem uma relação interessante que ele faz, né, que ele vai relacionar a ideia de neurose a essas sociedades coletivizantes, né, a esses movimentos coletivizantes, e a ideia de histeria a esses movimentos diferenciantes, ou seja, em sociedades em que a tônica está na coletivização, há uma incidência maior do que ele chama de neurose, né, que é o controle de tudo, né, a ânsia por um controle coletivo de tudo que existe. Em sociedades em que a tônica é a diferenciação, né, há uma ânsia ou há uma incidência maior por um comportamento histérico, né, que é o descontrole, que é o selvagem, que é o surto em razão de alguma coisa, é algo que surge apesar de. Então, o comportamento diferenciante, para a gente poder entender aqui, né, é algo que surge apesar de e em razão de, né? E num primeiro momento, em primeira instância, é algo tido como selvagem, como algo que não tem muito controle, né? Então, parece-nos que a gente está vivendo um momento propício para pensar o jornalismo nessa chave da diferenciação, né? A partir da abertura de uma série de caixas pretas, no sentido que Latour dá a expressão, né, que é quando a gente tem a oportunidade de ver a rede de jornalismo, os equívocos que surgem relacionados muitas vezes aos pilares básicos aí do modo hegemônico, do modo coletivizante, né, de pensar e fazer jornalismo, e, por conseguinte, a todas essas purificações postas em trânsito, né, essas separações básicas aí, né, fato, versão, parcialidade, imparcialidade, objetividade, subjetividade. Então, o jornalismo coletivizante tenta purificar, né, os termos. E a gente acredita que esse é o momento propício para a gente observar essas miudezas diferenciantes, mesmo dentro do jornalismo hegemônico. Porque, dito de outro modo, assim, por uma série de motivos, né, sobre os quais não cabe aqui a gente perder muito tempo, mas em outros momentos, sim, há uma proliferação, a gente acredita, de manifestações desse jornalismo diferenciante, né, que se diferencia da convenção, que é mais histérico, né, revoltado em relação a alguma coisa, surtado em razão de, mais histérico que neurótico, controlador, né? Não raro, os jornalistas estão em constante surto, né, ou em catarse, como a gente vai ver aí no estudo de caso que a gente vai trabalhar daqui a pouco, né? São nomeações que estão sendo dadas a comportamentos jornalísticos muito comumente. Então, algo está acontecendo, há uma contingência, né, que propicia o surgimento desses comportamentos diferenciantes. E é nesse momento que a gente acha que a gente pode ver a rede de jornalismo funcionando, né? E é nesse momento que a gente pode, de fato, colocar o jornalismo em equívoco, né? Então, a ocorrência desses pequenos acontecimentos jornalísticos, né, que apresentam, em alguns momentos, uma inclinação menor em direção ao consenso e maior em direção ao dissenso. Inclusive, é interessante que a palavra histeria, que está relacionada a esses comportamentos diferenciantes, se relaciona ela vem, né, do grego, um termo grego, estera, se não me engano, né? Estera, que significa útero, ou seja, um comportamento diferenciante, ou o devir, ou o intempestivo, buscando análogos aí com Deleuze e com Nietzsche, ele nasce, ele brota do órgão que é fonte geradora de vida. Olha só que bacana isso. Então, a gente vê uma potência muito grande quando essas caixas pretas se abrem e a gente pode ver a rede de jornalismo e a gente consegue perceber esses comportamentos diferenciantes e a gente consegue colocar o jornalismo em equívoco. Bom, o jornalismo de perspectivas, que é esse conceito que eu costurei, né, que não é bem um conceito, é mais uma provocação, ele aparece como um desenho de um jornalismo diferenciante, de uma possibilidade de jornalismo diferenciante, né?
A invenção desse jornalismo de perspectivas, ela é, sobretudo, uma provocação, como eu disse, teórica, né, apadrinhada aí pela habilidade dos xamãs na cosmologia ameríndia, né? Quem são os xamãs? O xamanismo ameríndio, segundo Viveiros de Castro, ele é compreendido como a habilidade manifesta por certos indivíduos, e aí eu vou usar uma citação dele, tá? De cruzar deliberadamente as barreiras corporais entre as espécies e adotar a perspectiva de subjetividades estrangeiras, de modo a administrar as relações entre estas subjetividades estrangeiras e os humanos. Está lá em Metafísicas Canibais. Fecha aspas agora, gente. Então, o xamã, ele é um existente, né? Um xamã dentro de uma cosmologia ameríndia, especialmente considerando os povos amazônicos, tá, gente? O xamã, ele é um existente que se empenha em traduzir mundos, ocupando uma espécie de lugar limite, né? Uma margem, um interstício, a partir do qual ele olha para esses mundos, né? Ele tem uma dupla cidadania, o Viveiro de Castro vai falar, né? E ele vai dizer ainda que o xamanismo, ele é uma arte política, uma diplomacia. Bom, assim, apresentados os termos, né, essa provocação, jornalismo de perspectivas ou jornalismo xamânico, trata-se de um experimento conceitual baseado nesse deslocamento transespecífico, ou seja, no deslocamento entre espécies, né, dos xamãs, ou seja, no modo como os xamãs fazem dialogar diferentes corpos, né, e por isso diferentes perspectivas. E o que precipita desse encontro de diferenças também, né? Tem uma passagem do livro Paletó e Eu, da Aparecida Vilaça, que está aqui comigo, não por acaso, meu livro de cabeceira, apesar de eu já ter terminado a leitura, mas sempre acesso. Tem uma passagem desse livro que é bastante elucidativa desse movimento de tornar-se outro, né? Ela conta de uma indígena, o Ari, né? Ela fez um trabalho com os Waris, e essa indígena, ela atuava como uma xamã, né? Uma mulher xamã. E que, um certo dia, a Aparecida conta que ela foi ao encontro do marido na floresta, porque ele tinha matado muitos macacos prego. E quando essa indígena viu as presas, ela mordeu o pescoço de uma delas e bebeu o seu sangue, né? E aí ela cuspiu depois. E o que saiu da boca dela não foi sangue, foi títia de milho. Títia de milho é um tipo de fermentação do milho, uma espécie de cerveja, uma bebida, enfim. E aí, a Aparecida Vilaça, ela explica que para o Zuari, o que a gente vê como sangue, e aí voltando lá à ideia do perspectivismo, né? A onça vê como títia de milho. E ali, a mulher xamã, então, tendo se identificado, porque era xamã, né? Porque era essa diplomata de mundos, tendo se identificado com a onça, ela passou a ter dois corpos simultâneos, né? O humano e o animal. Abre aspas. E fazia um tipo muito particular de tradução. Em vez de substituir uma palavra por outra, como fazem os nossos tradutores, né? E ela está falando da tradução no sentido ocidental, né? Transformava em seu corpo uma coisa em outra. Está lá em Paletó e Eu, essa passagem também. Então, nesse sentido, é que me pergunto, né? Como que esse tipo muito particular de tradução pode atuar como inspiração para uma tradução engendrada por um jornalismo possível? Há algumas perguntas que me parecem bastante férteis para imaginar um jornalismo de perspectivas, né? Todas derivações do perspectivismo ameríndio, que sugere-se aqui ser a tônica de atuação desse jornalismo, um postulado anterior a qualquer outro que vier a existir. Bom, então, considerando um certo ideal de conhecimento, em que conhecer é subjetivar, personificar, contrário do ideal de conhecimento do jornalismo, né, que é filho da modernidade, quando conhecer é objetivar. Como nós, jornalistas, podemos saber o quem das coisas, e aí citando Guimarães Rosa, antes do porquê? Essa é a primeira pergunta. Considerando o animismo, né, que é quando confere-se capacidade de agência sobre o mundo, tanto a humanos quanto a não humanos, né? Como podemos nós, jornalistas,
produzir narrativas em que humanos e não humanos sejam acionados como agentes, como actantes, inclusive portadores de direitos e de voz. Considerando a comunicação pelo equívoco, ou seja, a constatação de que, por habitarmos perspectivas diferentes, não falamos as mesmas coisas, como o Evandro bem pontuou já, né? Como podemos nós, jornalistas, produzir narrativas sem reduzir a diferença, com a diferença e através dela? Lembrando que o propósito da tradução perspectivista não é buscar um sinônimo que funcione como uma representação correferencial, ou seja, que sintetize duas coisas diferentes, né? Mas justamente não perder de vista a diferença entre os homônimos, ou seja, quando usamos as mesmas palavras, mas para falar de coisas diferentes. E aí, considerando a ética do zelo, que é um conceito novo aqui, né? A ética do zelo é uma espécie de moral ameríndia, uma derivação do perspectivismo mesmo, né? Pela possibilidade de exercício de uma humanidade compartilhada. Né? Que tipo de postura e que tipo de narrativas nós, jornalistas, podemos desenvolver em que a ética do zelo seja incorporada como valor primordial do trabalho? Bom, sobre a ética do zelo, a gente vai falar um pouquinho mais na palestra das 19 horas com a Nurit, né? Mas para a gente poder adiantar um pouquinho, né, sobre isso, o antropólogo Renzo Tadei usa o contexto da pandemia do novo coronavírus para explicitar, né, para explicar sinteticamente do que se trataria essa ética, né? E ele vai dizer que com a alta taxa de transmissão do vírus, qualquer deslocamento nosso pode ser uma decisão de vida e morte para outra pessoa. E aí, nesse sentido, quando cuido de mim, cuido do outro, justamente porque a existência do outro depende da minha existência, né? Essa ideia, ela aparece no perspectivismo ameríndio e está presente também ao longo de todas as palavras ditas e não ditas de Ailton Krenak e Davi Copenau, muito especialmente, né? Sempre em forma de histórias que ainda estamos aprendendo muito devagar a levar a sério, né? A ética do zelo é, sobretudo, uma prerrogativa para o sucesso das traduções xamânicas, né? E, por conseguinte, para o sucesso de um jornalismo de perspectivas. Mas, obviamente, há riscos incalculáveis nesse exercício, né, de trânsito entre perspectivas, o de se comunicar pelo equívoco. Você pode ser capturado por outra perspectiva, como na história contada por Viveiros de Castro, né, que Evandro traz aqui, e até mesmo não voltar para contar, né, para o restante da aldeia, como a partir desse entre-lugar, né, o que se produziu. Nesse sentido. Um xamã bem treinado, um tradutor bem treinado, ele volta para contar, né? É uma tarefa árdua essa, retraduzir a tradução. Então, qual que é o limite dessa transformação para não perder a comunicabilidade com a aldeia? Isso é uma questão importante para a gente também, né? Então, vamos seguir rumo agora, Evandro. Vamos lá. Obrigado, Lara. Então, gente, eu acho que fica fica um pouco mais claro, assim, que em torno desse verbete jornalismos possíveis, mundos possíveis, nós temos uma constelação de conceitos, mas dois deles, né, orientam sobremaneira o nosso trabalho, que é o jornalismo de perspectiva ou xamânico, né, onde é possível imaginar esse outro jornalismo, esse jornalismo diferenciante, né? E, por outro lado, o jornalismo em equívoco, que coloca o jornalismo em equívoco, né, que está profundamente ligado ao jornalismo xamânico. Essa possível prática de um outro jornalismo oferece a gente a possibilidade de pensar numa teoria para esse análogo do jornalismo e trazer essa teoria do análogo de um jornalismo para pensar o nosso jornalismo. Esse seria o jornalismo em equívoco, né? São duas ideias que estão profundamente ligadas e que, por sua vez, estão profundamente ligadas também à ideia da virada ontológica, né? Então, é a partir disso que a gente vem maquinando, né, construindo, conversando, que eu convido, então, agora o Fernando, a Ana e o Henrique para falarem um pouquinho de coisas que eles vêm também produzindo, maquinando a partir dessas ideias, a partir desses conceitos que a gente trouxe para eles no nosso trabalho na universidade, né? Vamos começar pelo Fernando de Souza Neto, da Universidade Federal de Ouro Preto, meu orientando de iniciação científica lá, que está desenvolvendo um trabalho de aplicação da ideia do jornalismo em equívoco no contexto do coronavírus. Fernando.
Fique à vontade. Tá dando para me ouvir? Sim. Tá dando, né? Então, gente, a pesquisa que eu estou desenvolvendo se chama Jornalismo Equívoco e o Fim do Mundo, por 2 pontos, construção para uma abordagem para pensar a pandemia do coronavírus e o caos no Brasil a partir do noticiário de TV. Essa pesquisa, então, ela vai aplicar o jornalismo equívoco na cobertura telejornalística sobre a pandemia. Para falar sobre o jornalismo equívoco, que o Evandro já falou muito bem, eu queria recapitular aqui a ideia do perspectivismo ameríndio. O perspectivismo ameríndio todos os animais, ou todos os seres providos de alma, eles são humanos. E nós nos vemos humanos e vemos todos os outros seres providos de alma como não humanos. E da mesma forma, uma onça vê nós como elas se veem como humanas e vê a gente como não humanos. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, um humano caçando um animal, o humano, na perspectiva do humano, ele interpreta isso como uma caça. Na perspectiva do animal, ele interpreta isso como uma guerra. E o equívoco é esse: é uma guerra ou é uma caça? São duas coisas completamente diferentes, que é apenas um ato ou uma palavra, que em perspectivas diferentes assumem significados diferentes. São referencialidades completamente diferentes. Então, uma coisa pode ser uma coisa e pode, ao mesmo tempo, ser outra. Não é ou isso, ou aquilo outro. Pode ser isso e também aquilo outro. Então, não tem uma interpretação correta, a verdade não está dada, e alguém interpreta certo ou errado. A mesma verdade, o mesmo fato, pode ser interpretado de formas diferentes de acordo com a perspectiva de quem está recebendo aquela informação. Então, esse é o jornalismo equívoco, e a gente tem a ideia de mapear, portanto, os equívocos que emergem a partir da pandemia. Porque, de acordo com o método cartográfico, cartografia de controvérsia, são nos momentos de equívoco que as redes se mostram mais visíveis. As caixas pretas, as palavras do Latour, se abrem, e aquilo que a gente via antes como essência se desmonta, e a gente consegue ver o funcionamento daquilo. A gente consegue ver que há uma relação toda por trás daquilo. Então, a rede fica muito mais visível nesse momento. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo agora, da pandemia. Então, a gente vai aproveitar esse momento para poder pensar, analisar se o que o jornalismo está fazendo, ele está sendo mais coletivizante ou diferenciante, ou se ele está traduzindo mais que purificando, ou purificando mais que traduzindo, como a Lara mesmo disse. Sobre isso, é uma frase muito exemplar no início do Jamais Fomos Modernos. Ela diz assim, deixa eu encontrar aqui. É uma frase que eu acho extremamente atual. Abre aspas, o menor vírus da AIDS nos faz passar do sexo inconsciente, a África, as culturas de células, ao DNA, a São Francisco. Mas os analistas, os pensadores, os jornalistas, e pensem os jornalistas em negrito, que é o que nos interessa aqui, e todos os que tomam decisões irão cortar a fina rede desenhada pelo vírus em pequenos compartimentos específicos, onde encontraremos apenas ciência, apenas economia, apenas representações sociais, enfim. E o que a gente tem, fecha aspas, o que a gente tem percebido na análise da pandemia, do noticiário da pandemia até agora, é que o jornalismo está sendo mais coletivizante, ele está sendo mais purificador do que traduzindo, porque quando a gente vê, por exemplo, um personagem da política dizendo que a pandemia é uma coisa política, ele não está errado, a pandemia é uma coisa política. Mas aí, quando vê um jornalista tentando negar isso, dizer que é apenas uma questão de saúde, ele também, de uma certa forma, ele está certo porque é uma questão de saúde. Mas a grande questão é que a pandemia é um híbrido que vai se proliferando, ela vai atravessando essas compartimentalizações, e o jornalismo não tem dado conta disso. Então, a ideia é aplicar a ideia de equívoco na cobertura do jornalismo para analisar, né, a cobertura da pandemia, para analisar como que o jornalismo está lidando com essa questão da diferença e da compartimentalização. O
que a gente tem visto até o momento é que ele tem mais purificado do que traduzido, como eu disse, e dessa forma ele não consegue dar conta da complexidade cada vez maior que a situação vai tomando. Eu acho que é isso. Ainda não temos uma conclusão, porque uma pesquisa ainda no início, mas é isso. Obrigado, Fernando. Obrigado pelas suas colocações aqui. Já temos muitos exemplos mapeados, né, durante a conversa, durante a nossa Jam Session daqui a pouco, o estudo de caso. Eu acho que a gente pode voltar a alguns exemplos da sua pesquisa também, né? Vamos falar com a Ana agora. A Ana Miranda, Ana Garcia de Miranda, aluna da Universidade Federal de Ouro Preto, orientanda da professora Lara Linhares, está fazendo uma aproximação entre a ideia do jornalismo xamânico, do jornalismo de perspectiva e também do equívoco do feminismo. Não é isso, Ana? Boa noite, gente. Boa noite, boa tarde. Agradecer de estar aqui primeiramente. Muito obrigada pela organização e dos professores. Então, a pesquisa está sendo realizada dentro do meu TCC, né, do curso de jornalismo, e aí a minha proposta é tentar imaginar o feminismo, repensar os feminismos a partir do pensamento da mídia, né, traduzido pelo Viveiro de Castro. Aí eu busco, nesse sentido, tanto colocar em equívoco alguns feminismos existentes, quanto imaginar um feminismo que utilize o equívoco como base da comunicação. E aí, para isso, eu utilizo os conceitos também do Viveiros, né, de multilateralismo, perspectivismo e alteridade canibal, que formam essa espécie de alterantropologia ameríndia, né, essa perspectiva do equívoco, para poder pensar relações entre mulheres. Aí nisso entra relações entre mulheres e seus corpos, as perspectivas das identidades formadas a partir desses corpos e, principalmente, os conflitos que precipitam os encontros desses corpos e dessas perspectivas, né? Fugindo dessa ideia de universalidade da categoria mulher e originário feminino, assim, né, como coloca Haga. E aí, nesse sentido, eu acho que o que entra de fato à prova, né, é a dicotomia ocidental natureza e cultura, a diferenciação do que é humano, do que é humano, fazendo esse recorte de gênero. Então, para pensar essa questão, além do Viveiros, eu pego também a Haraway, né, a dona Haraway, que pensa na reestruturação da cultura a partir do mito do ciborgue, que é um híbrido de máquina e de organismo. E também, né, o feminismo decolonial da Lugones, Maria Lugones, que é uma pesquisadora argentina, entende a diferenciação entre humanos e não humanos como a dicotomia fundante da modernidade. Ela entende essa categoria de gênero também como mais uma das formas de colonização dos povos das Américas e dos povos africanos. Não era dessa forma que eles compreendiam, e ainda também não é dessa forma que eles compreendem hoje, né? Muitas vezes. Então, a partir disso, eu percebo que a base da minha pesquisa ela tem também o Viveiro de Castro, mas ela não consegue se desvencilhar dos feminismos decoloniais, né? Que compreendem essa categoria de gênero como parte da colonialidade, e os feminismos interseccionais, né, que entendem isso como uma coisa fundamental. Interseccionalidade entre outras. Mas para sintetizar, Ana. Oi. Flor, seu áudio está picando, eu estou achando que talvez seja o fone, não acho que é a conexão, não. Eu te interrompi porque eu sei que você se preparou muito para essa fala e as pessoas merecem ouvir você, tá? Eu vou tentar sem o fone. Tá bom, vamos tentar sem o fone. Acho ótimo. Que deu pra... E agora, gente? Vocês estão me ouvindo? Vamos tentar, segue rumo aí. Tá. Para sintetizar, né? Basicamente, entendendo o que os professores falaram e mais ou menos o que vocês puderam ter entendido aqui, eu tento compreender a categoria de gênero dentro da categoria mulher, né? Dentro da multireferencialidade e colocar o gênero em equívoco, a categoria de gênero em equívoco. Aí, assim, trazendo isso para dentro do campo do jornalismo, para poder pensar esse tema, né? Acho que é interessante a gente pensar também nas formas que os movimentos são referenciados nos meios de comunicação em geral, né? Como um movimento que parte de uma perspectiva do unívoco e não do equívoco, o feminismo como se fosse único mesmo.
E aí isso acaba retratando os movimentos como não plurais. E pensando nessa articulação, eu li um artigo recentemente da Jéssica Gustafsson, que chama Jornalistas Feministas em Rede. Aí ela fala da perspectiva de gênero dentro do jornalismo como uma ferramenta capaz de pensar e de fazer outras formas assim, da praxe jornalística, né? De resistência à modernidade e à colonialidade. Aí ela nomeia isso como uma objetividade corporificada, a objetividade feminista como uma objetividade corporificada. E aí, assim, mais uma vez, essa questão do corpo, né? Que é uma coisa que está se fazendo muito presente através desses surtos, casos do jornalista. Eu entendo como uma colocação do corpo do jornalista, como... Deixa eu começar isso mais pra frente, porque eu acho que o meu tempo está acabando. Mas é isso, assim. Eu acho que pensando nessa questão do corpo, fazendo isso, essa afirmação do corpo sobre a praxis e sobre o pensamento, e que é uma questão, né, que é central nos movimentos sociais e que agora está se fazendo mais presente dentro do jornalismo, eu acho que a gente trazendo isso para a perspectiva ameríndia, a gente consegue ver um pouco mais além. Assim. Eu embolei um pouco, não sei se dá para compreender também com forte. Você foi ótima, Ana. Muito obrigado, você foi ótima. Grata. Eu acho que a gente pode, então, finalizar essa parte da apresentação com o Henrique Pericinoto. Henrique Pericinoto desenvolveu um trabalho aproximando a ideia do jornalismo em equívoco e do jornalismo de perspectiva, da filosofia de Deleuze e Guattari, da fenomenologia, né, para propor o que ele chamou de jornalismo desejante. Não é isso, Henrique? Henrique, aluno da Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso mesmo. E foi um trabalho até desenvolvido em conjunto com o Evandro, né? Agora eu estou como mestrando em comunicação na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou membro do grupo de pesquisa em iconicidade, o IRG, e cofundador da empresa Sirius, o laboratório organizacional. A minha investigação de jornalismos possíveis se inicia no trabalho de conclusão de curso da UFJF, e nós fizemos um ensaio de viés fenomenológico com o objetivo de analisar e descrever o jornalista como ser incorporado e relacional, um dos actantes de uma rede. As relações possibilitadas pelo corpo são parte irredutível das técnicas e tecnologias componentes do jornalismo. Ser jornalista é ser um corpo curioso. Curioso sobre o espaço que está, curioso sobre os outros corpos que encontra. Parece ser uma obviedade afirmar que o trabalho do jornalista se dá através do seu corpo, que ele usa da percepção, que o jornalista é ser sensível e de sensibilidade, e que se uma notícia é feita de fatos, esses fatos passam pela percepção. Isto é apenas lembrar que o jornalista é humano. Entretanto, implica que não há fato puro. O jornalista corporificado transforma a essência multidimensional do acontecimento em informações que organizamos e corporificamos e vivenciamos. Todo corpo existe de modo relacional a outros corpos e em determinado lugar, imerso em uma cultura específica. Ignorar esse aspecto, exigindo completa abstenção e neutralidade, é ignorar a própria forma e modo que os jornalismos e seus jornalistas executam suas práticas profissionais. O jornalista é um tradutor que deve se saber traidor. Indicamos que ele está sujeito ao equívoco. Não é possível a existência de uma narrativa jornalística única, e não há fato puro, e a realidade não cabe no apurado. Como fazer, então, o jornalismo com todas essas questões? Nós sugerimos, muito humildemente, em tom ensaístico nesse trabalho, né, de conclusão de curso, adotar a perspectiva de Deleuze e Guattari de corpo sem órgãos, constituindo o que denominamos jornalismo desejante, um dos jornalismos possíveis. O jornalista desejante, então, deve transcriar narrativas, se permitindo a imersão na apuração,
para que os mundos que busque traduzir tomem seus sentidos, estando na zona de limiar entre sua própria realidade, que sempre será o seu ponto referencial, e a realidade que busca compreender. Ele deve reconhecer que cairá em equívoco e, portanto, mostrá-lo, e até mesmo provocá-lo. Deve abraçar as possibilidades narrativas dos meios, e abraçar as possibilidades é abraçar as possibilidades dos corpos, dos espaços, dos locais e dos objetos actantes. Não como projetos especiais, mas como praxis de praxe. A narrativa deve subverter o meio, o formato, o gênero e, por fim, a forma. O desejo de narrar deve ser mais forte que a forma pré-definida, dando possibilidades à nossa percepção, como feito por artistas que trabalham com a deambulação, a errância e o situacionismo. O jornalista desejante é o jornalista que não faz de seu fazer mero utilitarismo. Como o corpo sem órgãos é aquele que existe a partir de seus agenciamentos temporários, que não visa outra finalidade ou utilidade a não ser seu próprio fazer ser. Importante destacar que, quando falamos de forma, nos referimos a uma determinada configuração temporal e espacial, que permite a interação com os nossos sentidos. O trabalho do jornalista não cria forma de maneira solitária. A mediação com o mundo que realiza é resultante de outras mediações. A relação com o outro, possibilitada pelo corpo, é essencial. Foi atento às possibilidades do corpo no mundo que, em meu mestrado, que agora está chegando ao fim, né? Estamos chegando nessa reta final agora, o meu foco se deslocou para a filosofia da mente, em específico um paradigma do externalismo ativo, que defende tese contrária ao dualismo cartesiano, afirmando que a mente se estende para o mundo em um acoplamento causal, constrangido pelo princípio da paridade. Nessa perspectiva, as palavras no papel, por exemplo, não são expressões do pensamento, mas são o próprio pensamento, uma vez que o tipo de pensamento que temos e como temos, ele é devido aos acoplamentos com os artefatos que nos permitem certa escrita e certo modo de agir e ser certa, acho que trazendo para um termo laturiano, certa rede sociotécnica. Meu mestrado revisa, então, a concepção de metacognição, isto é, o pensar sobre o pensar, no paradigma do externalismo ativo. Eu acredito que ainda há muito o que se pensar sobre quais as implicações desse paradigma, o externalismo ativo, para um jornalismo possível. Eu, por fim, agradeço o convite para compor essa mesa, com pesquisadores e amigos que já tanto me apoiaram, e a possibilidade de participar desse evento tão legal, assim, tão interessante, que está trazendo tantas novidades e assuntos super atuais para a nossa conversa. Obrigado, Henrique. Obrigado, Ana. Obrigado, Fernando. Eu acho que a partir de então, a gente já tem aí apontadas algumas aplicações possíveis, para essas ideias. Não que a gente precise o tempo inteiro apontar aplicações, isso é importante, Há ideias que a gente não precisa apontar aplicações para elas e mesmo assim elas são importantes. Mas aqui sim a gente escolheu fazer essa apresentação, apontando algumas aplicações possíveis para essas propostas que a gente faz. Agora eu passo a bola para Lara, para que a gente ainda tem um tempinho, Ela vai propor que a gente pense a partir de um caso concreto, que a gente consiga pensar aplicações possíveis para essas ideias todas que foram colocadas aqui. Manda ver, Lara. Sim, é bom lembrar que a gente está nesse momento, de aplicar essa espécie de referencial teórico-metodológico, que a gente entende como isso, como já tem um corpo, bastante interessante, mas que a gente ainda aposta na imaginação como potência de invenção de mundos. Então, a gente advoga por isso e a gente se manifesta a favor da imaginação, sem necessariamente vinculá-la à realidade ou a uma realidade, sem vinculá-la a um pensamento pragmático, enfim.
uma imaginação que anseia por resultado, isso não é imaginação, isso é outra coisa, né? Talvez o capitalismo tenha criado esse tipo de imaginação, não é a imaginação que a gente quer. Bom, dito isso, em tom de desabafo, porque são muitos desabafos, né, gente? Cada dia um desabafo diferente que a gente tem que externalizar, senão fica tudo guardado aqui no corpo e a gente não quer que isso se somatize de maneira alguma. Enfim, a gente está o tempo inteiro mapeando esses jornalismos, né, diferenciantes e colocando o jornalismo em equívoco, né? E como a gente disse no início, nós temos percebido que, nesse momento agora, algumas caixas pretas estão se abrindo, ou seja, o que era dado como algo essencial, ou algo naturalizado, um comportamento naturalizado do jornalismo, não se discutia sobre isso, né? Nesse momento, a gente tem uma oportunidade de ver essa rede de jornalismo se abrindo, né? E as purificações todas. E as diferenciações também, né? E aí, um dos casos que nos chamou a atenção essa semana, e foi só um, tá? Porque, vou citar só um, foram vários deles, que a gente tem se debruçado, eu e Evandro, e feito uma coletânea de pequenos acontecimentos diferenciantes. Isso vai sair aí em algum momento publicado. Mas um desses acontecimentos diferenciantes foi o momento em que as redes norte-americanas de televisão interromperam o pronunciamento do então candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, né? E acho que foram 3 redes que interromperam, uma delas não, a CNN, mas depois, enfim, fez um longo debate sobre as denúncias, né? Que ele dizia ali no pronunciamento, sem apresentar provas, né, as fake news que ele proliferava ali. Então, houve essa interrupção coletiva dessas redes norte-americanas, porque o presidente, ali naquele momento, estava falando besteira, né, como ele já falava há muito tempo. Enfim, velho conhecido nosso, velha prática conhecida nossa aqui no Brasil também. E aí, no outro dia, alguns colunistas comentaram sobre esse episódio, alguns jornalistas comentaram sobre esse episódio, e me chamou a atenção um comentário específico, né, que nomeou essa interrupção coletiva do pronunciamento do Trump de catarse. Isso me pescou de um jeito, porque eu já tinha ouvido em outros momentos, né, que os jornalistas estavam surtando, por vários motivos, porque as fontes não estavam usando máscara, ou porque tinham pessoas aglomerando nas ruas, enfim, surtando no sentido de se posicionando ali, saindo da convenção, né, do controle, entrando num comportamento mais histérico que neurótico, né, menos no controle, mais selvagem e menos convenção. Bom, em relação a esse episódio específico, né, que foi nomeado por uma pessoa como catarse, como um episódio catártico, né? É interessante perceber que a gente pode direcionar a esse episódio algumas perguntas, que é uma espécie de prática de jornalismo em equívoco, né? A gente perguntar para o jornalismo, né? Os episódios, algumas questões, né? Então, a primeira questão é por que motivo que essas redes interromperam a transmissão? Né? O presidente apresentava denúncias sem provas, mentiras deliberadas, mas por que motivo não fizeram isso antes? Isso não era novidade, né? Não foi uma novidade isso. Né? O que define esse limite do tipo assim, agora chega, não dá mais para a gente continuar fazendo essa falsa simetria, e aí já dando um pitaco sobre isso. Segunda pergunta, por que motivo não deveriam ou não poderiam ter interrompido a transmissão? E aí entra um equívoco muito legal, que é o equívoco relacionado à palavra liberdade de expressão, né? E são vários, na verdade, que acho que a gente pode visibilizar aqui, né? O que a nossa deontologia profissional entende como liberdade de expressão, né? O que a Constituição entende por liberdade de expressão, o que o senso comum entende por liberdade de expressão, né? Porque muitas pessoas disseram que não deveriam ter interrompido, né? De alguma forma estavam tolhindo ali uma manifestação, uma fala de uma autoridade pública que era importante, enfim.
Então, essa é a segunda pergunta proposta. Eu estou aqui com o meu caderninho da Frida, e a Frida está em vários lugares aqui nessa transmissão, né? Está ali no quadro, está aqui no caderninho, e talvez isso seja um indicativo de uma certa subjetividade aqui de quem vos fala. Bom, vamos lá. Terceira pergunta. Por que esse tipo de comportamento diferenciante tem acontecido cada vez mais, né? Eu vejo um comportamento coletivizante também, como o Fernando disse, né? E um comportamento coletivizante no sentido de que a gente está sempre em guerra com o vírus, né? A gente arrumou um campo de batalha e o vírus é um inimigo que a gente tem que combater, né? A gente não parou para pensar como a gente pode entender o comportamento desse vírus, né? E emendar uma conversa com isso. Não, a gente precisa anular esse vírus, né? Esse existente, para que possamos, então, continuar voltar ao nosso normal, né? Ou o novo normal que seja. Mas acredito que esse comportamento diferenciante tem acontecido cada vez mais, né? Que limite é esse, então, que tem sido ultrapassado, né? Eu digo o limite tanto em relação às circunstâncias, então, que circunstância que é uma circunstância limite para os jornalistas surtarem ou entrarem em catarse, né? Ou saírem da convenção, da neurose e entrarem na histeria. E também o limite no modo de se portar, né? Enquanto limite profissional aí. A quarta pergunta, como insinua esse colunista que eu mencionei para vocês, né? Como que pode, ele disse isso, né? Ele disse que é moralmente aceitável o que aconteceu, mas em relação à ética profissional que é questionável. E aí uma pergunta que a gente se faz com a abertura dessa caixa preta também, né? Como pode um comportamento ser moralmente defensável e profissionalmente questionável? Há um conflito aí entre duas éticas, né? A ética do jornalismo e uma ética das relações, abre aspas, humanas. Há algo a se pensar sobre isso. Bom, eram essas as perguntas que eu gostaria de fazer para vocês, meus queridos companheiros de conversa, e aí eu passo a bola agora para vocês. O Pepino está com vocês aí. O que vocês pensaram sobre isso? Que batata quente. Não, eu queria começar fazendo uma consideração que é interessante notarmos que quando a gente está falando, aproveitando essa última fala sua, do moralmente aceitável, né, mas profissionalmente, dentro de uma ética profissional, isso é complicado, eu acho que talvez essa seja uma das falas que mostra melhor essa ideia de que o jornalismo deveria ter uma certa objetividade a qual ele está atrelado, né? Existe um ideal de uma objetividade, um ideal de neutralidade, de tal modo que é como se o jornalismo fosse um observador externo, né? Não um membro de uma rede que se move, como nós colocamos, mas como um observador externo que está excluído de qualquer tipo de relação, e ao se excluir destas relações, ele adquire uma neutralidade, uma objetividade. Isso é um primeiro ponto, né? Então, no momento em que ele interrompe algo, ele sai dessa posição de que ele é um observador externo, que com nada se relaciona, e entra numa posição na qual ele está ativamente relacionado com a fala do presidente Trump, no caso, né? E com, principalmente, a ação de interrupção, né? Isso, eu acho que talvez seja, quando ele diz que é moralmente aceitável, né? Porque ele está colocando ali um julgamento dele, né, como colunista, de que ele está dizendo com isso, de certo modo, de um modo bem geral, assim, olha, falar fake news, né? Essas mentiras travestidas de notícia. É algo que é ruim para ele, né, para certa sociedade, então a interrupção é moralmente aceitável.
Entretanto, para esse ideal de um jornalista que se exclui, né, na verdade é isso, é um jornalista que está excluído de qualquer tipo de relação, isso é problemático. Agora, eu me pergunto, assim, um termo que também a gente vem escutando é muito a ideia de transparência, né? Eu me pergunto o que seria essa transparência, se não um revelar dessa rede da qual o jornalista faz parte, um revelar dessas conexões que o jornalista participa. Esse fantasma, eu acho que é um fantasma que olha para a nossa profissão como jornalistas, né? Esse fantasma da objetividade, esse fantasma, quase um fantasma, de certo modo, racionalista e iluminista, por assim dizer, que está ali, né, nos olhando, ele me parece que agora vem passando por um certo exorcismo, assim, aproveitando essa continuação da fala do fantasma, né? Ele vem passando por um certo exorcismo, o que não é simples, o que não é fácil, porque também coloca em xeque algo que é muito importante para a nossa profissão, que são as instituições, né? A gente não pode ignorar também que o jornalismo como instituição tem um papel importante social no sentido de que, como instituição, ele tem certa força social e econômica e política, justamente porque ele se relaciona com essas outras grandezas que fazem parte da nossa vida, de proteger, de certo modo, o jornalista em sua atuação profissional, como também de possibilitar fazer frente a essas forças econômicas, a essas forças políticas, né, a outras forças, organizações públicas ou não, né, que estejam ali tentando coibir, de algum modo, a atuação do jornalista. E é interessante que aqui eu estou usando a palavra coibir, eu poderia usar outras, eu poderia usar censura, eu poderia usar intervir, mas, enfim, a escolha das palavras é sempre uma coisa curiosa, né? A análise do discurso pega bem firme nisso. Assim. Eu acho que é um primeiro ponto interessante assim de conversa. Ok, maravilha, Henrique. É isso mesmo. É interessante que a censura foi usada também para nominar o ato de interromper a transmissão do presidente Trump. E aí? Pode ir, Fernando. Pode ir, Fernando. Posso falar? Não, então, eu pensei basicamente a mesma coisa que o Henrique, só que eu parti talvez de um ponto de vista de uma outra visão. Essa questão das duas éticas, o conflito, me fez pensar mais na oposição entre moral e ética. Então, quando ele diz que é moralmente defensável, na verdade ele está pensando em ética. E a ética jornalística, na verdade, é uma moral jornalística. Pensando na diferenciação entre ética e moral, que o Deleuze fala muito. Que a moral é algo transcendente, que você não questiona, é algo como se tivesse sido ditado de fora, e você não pode questionar em hipótese nenhuma. As coisas são boas ou más, isso é essência. Então, no caso, a censura é má, independentemente da situação em que ela seja usada. E, no caso da ética, ela já é mais essa visão da rede, né? Essa visão que os atos são bons ou maus em relação com a situação em que ele está sendo feito. Então, eu acho que essa ideia de ver o jornalismo como uma essência transcendente, sacralizada, que a gente não pode questionar nunca, e as regras dele, independentemente da situação, devem ser seguidas, eu acho que essa ideia é usada à guisa de passar essa objetividade, uma coisa que o jornalismo é uma instituição que eu, de acordo com os meus julgamentos morais, éticos, não posso intervir. O que ele diz está dito desde antemão e vai continuar sendo assim. Eu pensei mais nessa questão. Talvez se esse colunista da Folha pensasse no jornalismo como uma rede, né, abrisse essa caixa preta, pensasse nessa rede, né, no jornalismo como uma rede e não como uma essência,
e que o jornalismo ele tem que estar relacionado com a situação que ele está, eu acho que talvez ele mudaria de opinião, não sei. Eu acho que passa por isso. Vocês estão me ouvindo? Ana, seu áudio tá travando às vezes, tá? E agora, vocês estão me ouvindo? Tá tendo uma carreata aqui na minha cidade. Tá dando para me ouvir? A gente está te ouvindo, Ana. Então, eu tô fissuradinha na Harvey, né? Então, eu acabo pensando muito nesse lado aí. Eu tô tentando colocar o jornalista, assim, um análogo do ciborgue, né? Que ela coloca como um mix de organismo e de máquina. E aí, pensando no equívoco entre esses dois termos, por exemplo, porque assim, se a gente pensar num ciborgue, naturalmente a gente vai se identificar mais. Gente, eu vou fazer uma viagem, mas eu vou chegar, tá? Naturalmente a gente vai chegar mais, vai se identificar mais com o organismo, né? Porque é o que ele tem de semelhança com a gente. Mas, ultimamente, eu acho que o que a gente tem mais acessado dentro do ciborgue é justamente a questão da máquina, que está ligada à técnica, que está ligada, enfim, a uma questão cultural. Então, eu vejo isso, fazendo esse análogo, assim, pensando no rigor jornalístico em relação à objetividade, a tudo isso. Então, eu sinto que quando os jornalistas eles sentem a necessidade de se colocar de alguma forma, de interromper uma fala, enfim, eles estão sentindo essa necessidade de tentar equilibrar de alguma forma. Não sei se. Enfim, de estar se ligando ao organismo mais de alguma forma, assim. Se perdendo um pouco da técnica, né? Deixando de lado um pouco o código de ética, né? Que nesse caso aí poderia tanto ser classificado como uma censura, mas também poderia ser classificado como uma interrupção a uma não verdade, né? A uma fala que não é verdade. Então, acho que a partir do momento que ele meio que se posiciona ali, ele está colocando em equívoco tipo, a própria praxis jornalística. Assim. Mara, eu quero completar, trazer uma perspectiva para a gente pensar essas questões. Obrigado, Ana, Fernando e Henrique. Que é pensar a questão da própria ideia do código de ética, né? E da aplicação do código de ética. Eu acho que essa é uma ideia central para a gente pensar esse episódio, né? Que a gente tem um código de ética em equívoco, do qual esse episódio ele é apenas um numa constelação de muitos episódios que a gente tem visto nos Estados Unidos, né? Durante o governo Trump, mas aqui no Brasil também a gente está vivendo isso desde a campanha e em todo o momento da eleição de Jair Bolsonaro até agora, né? Que é justamente essa ideia do até onde o jornalismo vai, né? Como aplicar essa ideia do código de ética. Me parece que esse tipo de interrupção, de fato, a gente não consegue entender o porquê interrompeu agora e não antes, né? Primeiro, por que se interrompeu e simplesmente não deixou falar e depois passa uma nota, um comentário, não é verdade? Porque já que outras falas aconteceram, por que essa não, né? Partindo daquela ideia que nós, você e eu conversamos com o professor Máximo no episódio do Traduções, né? Da nossa série de lives do Observatório Jornalismo, nós conversamos sobre fake news e essa foi uma conversa que foi um ponto que emergiu da nossa conversa, né? O fato de que muitas vezes a própria rede dá conta de fazer os acertos, né? Dá conta de desmontar notícias falsas. Eu não gosto muito do termo fake news, porque passa aquela ideia, né, de que a notícia ela vai para o âmbito da verdade ou da mentira,
né? E a notícia, na verdade, ela está no âmbito da narrativa, né? Para além da ideia de verdade e de mentira, ela é uma narrativa, é impossível, é um modo possível de contar aquela história, né? Então, a rigor, se a gente parar para pensar, o jornalista, ele também está manipulando de algum modo, né? Porque quando se edita uma parte da verdade, por assim dizer, uma parte do fato, por assim dizer, a gente já está fazendo uma manipulação. A gente faz esse tipo de manipulação o tempo todo. Então, a gente coloca um sinal, qual é a manipulação positiva, qual é a manipulação negativa, né? E seria muito mais interessante a gente pensar em termos de manipulação sem sinal, né? Isso seria muito mais produtivo para a gente enfrentar fenômenos como o que vem sendo chamado de fake news agora, né? Seria muito bom a gente poder conversar sobre isso, né? Na semana que vem, na segunda-feira, a professora Tereza vai estar apresentando o verbete dela, que trata justamente desse assunto. Vai ser muito legal a gente poder conversar sobre isso junto com ela também. Mas, por Posso favor, falar uma pode coisa falar. rapidinho? Sim. O Máximo acabou de falar, né? All news is fake. E eu assisti essa palestra, essa live de vocês, né? E foi justamente o que me chamou mais atenção, assim. Que nesse momento que a gente está passando, não sei se não entendi se é nesse momento ou se sempre foi assim, mas todas as notícias têm o potencial de ser falsas. Aí eu fico pensando qual é o papel do jornalista a partir disso, né? Qual vai ser o papel de traduzir? Não sei. Como que vai ser identificar qual que é falso, qual que não é? Quais seriam esses marcadores? Para início de conversa, né? A comunicação indígena, especialmente a ideia do xamanismo, pode ser muito inspiradora para a gente pensar isso, né? Pensando que a boa tradução do mundo é aquela que deforma os dois lados, né? Que deforma a língua de origem e que deforma a língua de destino também, não é? Porque se você parar para pensar no corpo, a ideia da tradução xamânica, retomando o trecho de Aparecida Vilaça que Lara leu aqui para a gente agora há pouco, né? O sangue se transforma em títia de milho na boca da mulher xamã, né? Que bebeu e trouxe outra coisa. Houve uma deformação, não era nem houve uma deformação material, houve uma deformação de fato, né? Durante essa tradução. Então, antes de tudo, a gente precisa assumir esse caráter deformativo, né? Esse caráter fake da tradução, o caráter fake de qualquer narrativa. Esse é o primeiro dos caminhos. Pode parecer radical no primeiro momento, mas não. Nós acreditamos que este a partir desse conjunto, dessa constelação de ideias que a gente apresenta, que esse é um caminho possível para tratar esse assunto. Esse é um caminho possível. Na verdade, talvez não hajam muitos outros para a gente pensar a atuação do jornalista daqui para frente, né? Já de muito tempo, na verdade, mas agora isso está mais claro, a rede foi aberta, né? Isso aí, professor Máximo, fake não significa falso, significa construído, exatamente, é isso aí. É a ideia de que toda notícia é uma narrativa, portanto, é uma construção, né? Bem, voltando ao episódio da interrupção, né? Eu acho que a gente tem aí uma ideia em equívoco dessa ética e da aplicação do código de ética, uma aplicação purificadora. O código de ética por si só é uma purificação, né? Mas eu não vou entrar nessa discussão aqui por conta dessa necessidade. Existe a necessidade de uma orientação, existe a necessidade de uma coletivização de algum modo, né? As construções, elas não são apenas diferenciantes ou apenas coletivizantes para o Roy Wagner. Tem as duas coisas. O código de ética tem o seu papel, né? Mas ele não pode ser aplicado de modo coletivizante o tempo todo. Ele não pode ser aplicado de um modo engessado. Por quê? Porque está lá no código de ética que a gente precisa ouvir todos os lados, ouvir os dois lados de uma notícia, não é isso que a gente aprende? Né? Só que quais são esses lados? Porque me parece que o que está em jogo não é uma conversa, tanto lá quanto aqui, não é uma conversa entre direita e esquerda, por exemplo, né? Como faz parecer a narrativa predominantemente, né? A narrativa predominante na mídia corporativa. Mas sim
um outro tipo de deslocamento, né? É uma conversa que é um pouco mais complexa do que direita e esquerda, né? E esse tipo de aplicação, né? Eu vou ouvir então fulano de um espectro e vou ouvir o fulano do outro espectro. Isso cria uma polarização, isso cria uma dicotomia, né? Que a gente tem chamado de falsa dicotomia. Acho que talvez seja melhor chamar de dicotomia fake, né? A falsa simetria, fake. né? Falsa simetria, né? Porque a gente vê uma tentativa, obrigado, Lara, uma tentativa de simetrizar dois opostos que não são simétricos, né? E nem deveriam ser simétricos, porque são intraduzíveis. É justamente a potência e a beleza reside justamente nessa diferença, no fato de que não são simétricos. E o tempo todo a gente vê essa tentativa de simetrizar. E eu acho que isso está muito fundamentado numa ideia e numa aplicação engessada, numa aplicação coletivizante dessa ideia do código de ética. Acho que eu já falei muito, vou deixar vocês falarem mais um pouco aí. Aproveitando a sua fala, eu acho legal, talvez uma metáfora epistêmica, né? No sentido de que, quando a gente pensa no fato do jornalismo, né? O jornalista, ele vai e apura os fatos, né? Para evitar utilizar a palavra verdade ou realidade. É como se esse fato fosse um ponto, né? Específico, ele é um ponto. Quando, no fundo, o que acontece, se tratando de narrativas, não é possível pensarmos no fato como um ponto, mas como uma zona, né? Uma zona onde existem os acontecimentos. E talvez essa zona ela surja na interseção de diversas narrativas. E o jornalista atua como um xamã ou talvez como um tradutor entre essas diversas zonas de narrativa, passando de uma para outra, caminhando entre elas. E não como se fosse um ponto específico no qual ele vai, e lá existe algo que é essencialmente, puramente real e verdadeiro, no sentido de uma apuração jornalística, né, nesse sentido estrito, e ele vai e depois repassa, né? Acho que pensar numa zona é uma metáfora epistêmica que eu acho interessante, assim, nessas interseções. Assim, e acho que uma outra questão que é legal a gente apontar aqui, pensando até mesmo nesse código de ética, né? E que talvez seja um cuidado, acho que são dois cuidados. O primeiro é o cuidado de dizer que, ao falarmos que existe certa subjetividade e que existe uma narrativa, isso não é dizer que tudo é subjetivo completamente, no sentido de acabarmos caindo num solipsismo, por exemplo. Não é isso. Esse é um cuidado que eu queria pontuar, assim. E uma outra é que realmente essa ideia do fake como algo que é criado, né, como é feito propositalmente, é muito legal de trabalhar. Eu achei uma sacada muito boa. Porque realmente é como se o fake ele não está necessariamente ligado a uma determinada zona que eu comentei anteriormente, uma zona de narrativa. Ele é como se fosse uma zona que surge separadamente e se embrenha naquela interseção entre as narrativas, de modo que ela acaba se tornando algo onde a interseção se torna cada vez menor entre as narrativas, né? Até o ponto que as coisas se tornam desconexas, de certa forma, assim. Acho que são essas duas pontuações que eu queria fazer, assim. Tá bem, Henrique, obrigado. Eu acho, Lara, pela hora que eu estou vendo aqui, que a gente já pode começar a encaminhar para os arremates, para as finalizações. Então, eu queria saber se os meninos querem falar mais alguma coisa, para você falar também, e a gente já começar a se encaminhar por conta do horário, né?
Eu só gostaria de reforçar que esse foi um exercício de jornalismo em equívoco, né, Evandro? A Isso. partir de um episódio, a gente consegue visibilizar, né, alguns rastros, né, do que seria um jornalismo ou aquele jornalismo, alguns nós dessa rede sociotécnica, né? Então, esse é o exercício que fizemos, mas há milhares de outros exemplos possíveis, né? E que a gente vai agora progredir na conversa, né, Evandro? Com a Nurit às 7 horas, então convido a todas e a todos também para essa progressão, né, da conversa. A gente não vou usar progressão não, porque é muito Eu é estou pensando muito isso aqui. prospectivo, né? É isso. Lembrei do Ailton Krenak, a flecha do tempo, né, que a modernidade nos impõe. Né? Vamos olhar para frente, só é isso. O Então, Brasil não pode parar. nem os caminhões da Samarco, da Vale, lá, né, na terra dos Krenak, que não param de apitar, e parece que eles têm trabalhado cada vez mais, segundo o Ailton, né? Mas então a gente vai fazer o quê? A gente vai estender um pouco mais essa rede que a gente está tecendo aqui agora, né? E falar de tradução, né? Como a gente pode pensar numa tradução inspirada no perspectivismo ameríndio, inspirada na cosmologia ou na cosmovisão dos povos originários. Não é a tradução do modo como a gente entende aqui no nosso mundo ocidental, mas é um convite para que a gente olhe a nossa tradução a partir de lá, né? Do modo como eles traduzem o mundo. E aí sim a gente voltar e propor uma tradução que seja um duplo, que seja uma tradução meio xamânica, né? Enfim, são muitos nomes possíveis. E para isso a gente vai conversar com a Nurit Ben-Sussan, que é uma bióloga. Olha que legal. Nós, comunicadores, jornalistas, tecendo essa rede com uma bióloga. E acho isso bastante indicativo do tipo de conversa que a gente precisa ter, né, Evandro? Exato. Isso aí. Nurit Ben-Sussan, ela é bióloga do Instituto Socioambiental, autora de diversos livros sobre educação ambiental, com uma extensa experiência na convivência e na tradução entre ciência, biologia e o mundo indígena, né? O mundo ameríndio de diversas etnias com as quais ela já trabalhou. Então está todo mundo convidado para 7 da noite para essa conversa com a Nurit, que se chama Comunicação e Tradução de Mundos. Para quem estiver vendo gravado, né, porque esse material fica gravado, a gente sugere que veja em seguida a conversa com a Nurit, né, que vai fazer uma boa casadinha aí, já deixamos essa sugestão. A gente convida também todo mundo para acessar o nosso YouTube do Observatório Jornalismos, onde nós temos uma série de materiais, inclusive os 10 episódios da série Traduções, nas quais a gente desenvolve com outros colegas de outras universidades, né? Essa ideia, essas ideias do jornalismo em equívoco e do jornalismo de perspectiva, né? Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Fernando, a presença da Ana e do Henrique, que toparam essa conversa, que se prepararam e que disponibilizaram tempo para estar aqui apresentando o trabalho deles e fazendo essa aplicação e fazendo essa brincadeira com a gente, né? Por que não dizer brincadeira? Porque é um exercício tão gostoso e divertido de aplicar propostas e conceitos a realidades, né? Também agradecer a Universidade Federal de Ouro Preto, onde nós somos professores, especialmente a Pró-Reitoria de Graduação, que é um dos projetos da Pró-Reitoria de Graduação que o Observatório Jornalismos está abrigado hoje, né? Então, queremos agradecer também aos bolsistas do Observatório Jornalismos, onde a gente vem desenvolvendo estes trabalhos, né? Que estão assistindo a gente também. A gente espera que esteja, né? Neste momento. Agradecer aos nossos companheiros do grupo de pesquisa Quintais, no qual a gente desenvolve os trabalhos do Observatório Jornalismos, do grupo de pesquisa Quintais da Universidade Federal de Ouro Preto.
Cláudio, Ila, Saulo também. O Núcleo de Jornalismo Audiovisual, com a professora Ilusca Coutinho, que já foi citada aqui no início da nossa transmissão, com quem que é uma parceira de primeiro momento, né? Uma interlocutora de primeiro momento dessa perspectiva que a gente vem desenvolvendo desde 2000 e sei lá quanto, já tem muito tempo, desde o doutorado. Enfim, e também agradecer ao professor Máximo de Felice e ao Grupo Atopus, né? Que tem nos recebido e abrigado esse espaço para a gente pensar tudo isso, esses jornalismos possíveis e esses mundos possíveis, tanto lá na plataforma, quanto nas reuniões do grupo e aqui no festival também. A gente agradece e convida vocês para essa conversa às 19h. Mais uma coisa, eu vi que tem umas perguntinhas aí, tem gente que quer conversar, eu vou deixar o e-mail do Observatório Jornalismos, né? Eu acho que a gente pode conversar, e também sugerir que quem tem as perguntas vá lá para a nossa live às 19h, que a gente vai abrir um espaço para conversar e para responder, tá? Isso, nosso o Jonathan comentou aqui, Jonathan, o Ian também fez um comentário, Eliette, professora Eliette, e outras, Marina também, né? Eu acho legal falar o nome das pessoas, né? Porque são pessoas que participaram de modo ativo, que o professor Máximo, já falei. Enfim, a gente gostaria de agradecer as interações e nos colocarmos também à disposição, né, Wander, para essa conversa estendida às 19h. A gente vai agora tomar um café. O e-mail, vou falar o e-mail, para quem quiser mandar e-mail para a gente lá. Observatório Jornalismos, com S no final, @ufpop.edu.br. Pronto. Ou o Instagram também, né? Ou o Instagram. @jornalismos, o nosso Instagram, ok? Era isso, gente. Agora a gente precisa fazer uma pausa, porque depois a conversa vai ficar quentíssima, tá bom? É isso aí. Muito obrigado, um abraço e até Beijo daqui a para vocês, pouquinho, às 19h. gente. Obrigada pela participação. Gente, um prazer. Muito obrigado.